E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Café Dialético. Há quanto tempo? Já tem mais de mês aí que a gente não faz um café dialético, né? Tô aqui fazendo porque tem coisas aí pra falar. Já sabia que vinha bomba pela frente. Assim, o café dialético ele sai quando eu tenho alguma coisa pra falar para além das aulas aqui, né? Então eu tô aqui para falar um pouquinho de experiências para vocês. Deixa eu subir o áudio do microfone aqui, fica um pouco mais afastado, né, no café dialético, para eu poder tomar um cafezinho. Essa cara de sono é que eu realmente acabei de acordar. Pode não parecer, mas eu ainda estou dormindo. Já gravei um vídeo, vocês devem ter visto aí, para quem acompanhou o vídeo ontem sobre corrida espacial. E qual que é o tema do café dialético? É um tema que eu quase nunca exploro aqui, né? Na verdade eu falo bastante, sim. Já falei bastante, depois parei. Tô voltando agora. É isso mesmo, vocês devem ter visto no título, como é ser uma pessoa com transtorno bipolar ou de bipolaridade. Deixa eu explicar um pouco o meu caso. Eu não coloco, tá? Acho que é muito importante destacar isso, eu já falei aqui outras vezes, eu não coloco isso na minha vida e falo assim, eu sou bipolar, vocês precisam aceitar, e é assim que é a minha vida, então eu sou bipolar. Não é isso, tá? Eu me trato, na verdade, desde criança, Já gravei um vídeo, vocês devem ter visto aí, para quem acompanhou o vídeo ontem sobre corrida espacial. E qual que é o tema do café dialético? É um tema que eu quase nunca exploro aqui, né? Na verdade eu falo bastante, sim. Já falei bastante, depois parei. Tô voltando agora. É isso mesmo, vocês devem ter visto no título, como é ser uma pessoa com transtorno bipolar ou de bipolaridade. Deixa eu explicar um pouco o meu caso. Eu não coloco, tá? Acho que é muito importante destacar isso, eu já falei aqui outras vezes, eu não coloco isso na minha vida e falo assim, eu sou bipolar, vocês precisam aceitar, e é assim que é a minha vida, então eu sou bipolar. Não é isso, tá? Eu me trato, na verdade, desde criança, fui uma criança hiperativa, fui um adolescente que já sofri muito com depressão, então me tratei bastante. Tive um momento na minha adolescência, se eu não me engano, aos 14 anos, de 25 dias de internato, tá? Tive alguns diagnósticos que hoje a gente sabe que foram diagnósticos considerados equivocados, mas que toda essa passagem, sabe, foram importantes. Quando eu falo assim de diagnóstico equivocado, nos anos 90, depois voltou-se a se falar muito, mas não é que voltou porque é modinha, não é isso, é porque se pesquisa sobre. Eu tive um diagnóstico, mas não foi um diagnóstico, enfim. Se dizia muito na possibilidade de eu ter, por exemplo, o famoso, né, o transtorno de personalidade borderline, o que não se configurou ao longo de toda essa passagem, de todo esse tempo. Os meus sintomas foram bem diferentes, bem aquém, bem diferentes mesmo do que seria o transtorno de personalidade borderline. Eu acho importante que hoje se fala muito disso, porque não é modinha, porque as pessoas estão procurando mais tratamento, estão procurando mais ajuda para a sua saúde mental, e aí acaba-se que as pessoas descobrem muitas coisas. E não é por causa disso, tá? Infelizmente eles ainda são pouco acessíveis, na minha opinião, os tratamentos, apesar de você ter pelo SUS, ainda assim são pouco acessíveis, ou por uma questão de esclarecimento das pessoas saberem, ou por uma questão financeira mesmo. Bom, enfim, então a gente tem isso, né? Esse processo. Há uma década, os meus sintomas, eles são sintomas que já são levados aí a entender sobre essa questão já há bastante tempo, inclusive bem mais de uma década, sobre essa questão do transtorno de personalidade bipolar, transtorno de bipolaridade,
Mas quando o nome assusta quando a gente fala isso, né? E você sabe que tem muita gente que tem isso e não é tratada. Como eu falei para vocês uma vez quando eu cheguei em São Paulo, ainda estava meio assustado e tal. Aí eu tinha os dois cachorros, né, que vocês conhecem, o Woody e o Han, ainda eram novinhos. Tava passeando com eles aqui na Avenida Paulista e um cara queria me bater. E eu fiquei muito, muito nervoso com aquilo. Eu pedi para um segurança do prédio segurar os meus cachorros porque eu ia me defender dele e tal. No final, acabou que não aconteceu nada. Ele me viu na rua, o cara queria me bater. Eu lembro que na época eu falei para minha terapeuta da época isso que aconteceu, e ela falou: Pedro, tem muita gente que tem transtornos não tratados, sabe? E isso pode resultar no que aconteceu de repente desse cara aí. Não é que era certo isso, a gente não conhecia ele, mas parecia, ele não estava alcoolizado e nada. Agora, falando de mim, como eu já falei para vocês, já de mais de tempo, eu não trato com essa ideia de falar assim, bipolar. Você é bipolar, então tudo é ali. Eu já entendi isso, que a gente trata muito pela questão dos sintomas. Isso não é muito certo. Eu apresento nas minhas sessões de psiquiatria. Atualmente eu não estou fazendo terapia, tá? Semanal, pretendo voltar. Eu falo quais são os sintomas que eu senti naquele mês, o que está acontecendo, o que está me apavorando, se está tudo bem ou se não está. E aí eu sou medicado pelos sintomas. Uma vez eu tinha perguntado para a psiquiatra, uma antiga psiquiatra, que foi a que me deu uma força danada para poder chegar a esse status, essa questão de ficar bem. Eu falei, eu sou o quê? Eu sou bipolar mesmo? Ela falou assim, olha, mas a gente não te trata com isso, você passa o sintoma pra gente, porque existem alguns remédios que você toma, e aí eu não entendo nada disso, por isso que eu confio nos profissionais. Você toma algum remédio específico, porque você fala, mas você vai pesquisar na internet, a internet é terrível nisso, né? Você vai pesquisar, você fala, pô, esse remédio aqui é para outra coisa, esse remédio é para tratar um outro transtorno, mas é porque ele tem um componente que vai te ajudar no que você está sofrendo. Vocês entenderam? Então, e aí é o que eu falo para vocês. Na hora que você acerta o medicamento e acerta o tratamento, o mundo muda. E por que eu estou falando isso? Porque eu não falei aqui, inclusive não fiz nem café dialético sobre isso, eu passei alguns meses para trás aí, há 2 meses atrás, com suspensão do meu tratamento por conta própria, que não se deve fazer. Sei lá o que, parei de me tratar, parei de tomar remédio, parei de procurar psiquiatra, acabei com a sessão de terapia por isso, e o estrago é muito grande. Isso pode não ser igual para todas as pessoas, mas o estrago é muito grande. Eu quero tentar trazer alguns exemplos. Eu fiquei durante bons meses, tá? No ano passado, entrando nesse ano, uma pessoa extremamente revoltada, com atitudes muito ruins, de brigar, de falar o que não deve. Só que eu tenho um negócio que em 2 minutos, não acho que nem 2 minutos, 1 minuto depois que eu falo uma besteira, que eu faço uma atitude idiota, me bate um arrependimento. Mas é um negócio que dói, sabe? É um negócio que machuca. Mas me dói tanto. Só que às vezes você fala isso para uma pessoa, fala uma besteira para uma pessoa, ela vai te desculpar porque você se arrependeu profundamente. Só que às vezes uma coisa pode ser irreparável, mesmo que se desculpe. Então você tem que saber lidar com essas consequências. E eu sofri demais esses meses. Eu fiquei uma pessoa assim, impaciente. Vocês me veem aqui no YouTube falando das coisas e tal, porque eu consigo separar. Na hora que eu chego aqui pro trabalho, eu faço esse trabalho. Mas nem todo dia estava bem. Nem todo dia eu estava legal. Nem todo dia eu estava equilibrado, sabe? Essa é a real. E aí vem pensamentos péssimos na cabeça, acabou tudo e não tem saída. E às vezes é só virar a chave. O que acontece é que às vezes a gente pega uma coisa que é tão simples de resolver, para muita gente
mas a gente transforma aquilo no fim do mundo. Sabe? Vou dar um exemplo. Pode parecer até engraçado para muita gente, mas eu sei que tem gente que passa por isso, gente que me acompanha. Eu tava vendo, hoje tudo para mim é no automático, no celular. Resolvo tudo questão de banco, tudo aqui é por celular. Eu raramente vou em banco, eu não ando com dinheiro. Fica tudo em conta, pago tudo em Pix, ou Pix aí é para ajudar muito, né? Ou no débito, ou no crédito. E aí de repente você tem um negócio, tem um negócio que eu preciso ir ali. Na onde? No banco. Eu preciso pegar uma fila de banco para ir na boca do caixa ou conversar com o gerente. Que isso, alguma questão burocrática. Quando você não está bem, o mundo acabou. Eu não acredito que eu preciso fazer isso. Você transforma aquilo. Gente, eu moro perto da Avenida Paulista. O banco é ali. O meu banco. É só ir. Você escolhe o horário. Você transforma aquilo no fim do mundo. Eu não vou conseguir. Vai ser muito difícil. E é só ir ali. Para muita gente isso é simples. Mas para quem sofre, isso é o pesadelo. Estou dando só um exemplo. Esse fato agora do banco não aconteceu, tá? Ele não aconteceu nesse momento. Já aconteceu outras vezes. Mas não agora. Então é só você, sabe, é só resolver. E aí vem a crise de ansiedade, cada um reage de uma maneira. Eu já acho que eu comentei outras vezes para vocês que eu tenho muita dificuldade de viajar. Então antes da viagem eu tenho ansiedade. Seja viagem de carro, de ônibus, de avião, eu tenho ansiedade. De avião eu sofro um pouco menos, porque você é chique. Não, é porque a viagem é mais rápido. Mas eu tenho muito problema de chegar no lugar. Eu tenho muita ansiedade para chegar na rodoviária, para chegar no aeroporto. Eu já relatei num café dialético sobre isso. Quando eu estou na viagem, tá tudo certo, eu me estabilizo. Mas o problema é chegar até lá, há um sofrimento muito grande. Então tudo isso acontece quando você não está tratado, sabe? Agora, quando você acerta o medicamento, e há 2 meses eu retomei o meu tratamento. Eu optei por trocar a profissional, né, a psiquiatra, agora por uma aqui em São Paulo, porque eu vivo em São Paulo, antes eu tratava em Belo Horizonte, certo? Mesmo virtualmente. E relatei muitas coisas, relatei também vícios que acontecem, né? Vício do videogame, por exemplo. E fui medicado novamente. Sabe, tô cuidando disso. Só o fato, eu sei que quando você volta a tomar um remédio, quando você toma um remédio, não é assim, você tomou, já melhorou, não é isso. Demora um tempo. Mas só o fato de voltar a tratar me deu uma felicidade, então me deu uma tranquilidade, uma alegria, e eu consegui melhorar. E agora já com 2 meses desse tratamento, o novo velho, porque mudou o medicamento, mas o outro manteve, eu tô muito, muito bem. Tô bem, tô zen. Sabe, controlado. Sabe aquela história de fazer besteira, falar uma besteira e se arrepender 1 minuto depois? Pois é, eu já tenho esse processo do arrependimento antes de fazer. Mas não é que é forçado, fica uma coisa natural. Eu simplesmente não fico nervoso. Fico porque eu não tenho sangue de barata. Mas não por qualquer coisa. Eu começo a refletir mais sobre a minha vida e falar, peraí, o problema sou eu aqui, sabe? Sou eu que estou fazendo besteira, sou eu que estou fazendo tal coisa. Ainda assim, você tem momentos, porque o tratamento não te torna um robô sem sentimento, tá? É isso que é importante destacar. Vou dar o exemplo de ontem. Esse café dialético era para ter saído semana passada, mas foi legal porque saiu ontem, teve um episódio. Então foi legal que eu tô gravando ele na segunda, vocês possivelmente estão vendo ele na terça-feira. Ontem, domingo, comecei a ficar preocupado, é trabalho, é isso, é um monte de coisa.
São preocupações que você tem. O tratamento não te deixa despreocupado de tudo, não tira teu medo quando você tem medo de alguma coisa. Aí eu comecei a ter uma ansiedade e a gente saiu para dar um passeio. E eu falei para Marília que eu só tava com essa ansiedade, mas que ia passar. Eu queria ficar quieto. E eu fiquei. A gente saiu, essa ansiedade foi passando aos poucos. E eu fui me controlando. Eu não tive nenhuma preocupação. Eu estava controlado. Ao passo que depois, quando a gente voltou, eu ainda tive também ansiedade e fiquei quieto. Me deu parece que sobe para a cabeça fisicamente, me dá um cansaço. E eu tirei um cochilo ali, talvez meia hora, no sofá mesmo ali. Na hora que eu acordei, já estava tudo escuro. Dor de cabeça estava rolando, porque eu tinha dormido pouco também. Mas eu estava melhor. Eu acordei hoje muito melhor. Ou seja, não aconteceu nada. Eu tive uma preocupação normal, tive uma ansiedade, mas que ficou dentro de mim. Eu falei, não tive problema, estou ansioso. Mas não saí chutando porta, não saí, sabe? Não saí reclamando da vida, não saí falando besteira, falando palavrão. A coisa foi natural. Sabe? Foi natural. E aí acho que é importante destacar isso para vocês, porque talvez um dia, se vocês quiserem, eu trago a Marília aqui, no Café Dialético. Ela tem muito a falar para vocês. Porque aqui eu tô falando de que é como ser uma pessoa com transtorno bipolar. Mas é interessante dar voz para outras pessoas para como é ser conviver com uma pessoa com transtorno bipolar. Como é, sabe? Porque aí eu já não posso falar. Mas eu sei que muitas vezes, quando a gente não está bem, a gente prejudica quem está em volta. E isso faz a gente sofrer. Eu, particularmente, eu sofro muito com isso. Então é isso, sabe? Eu sei que existem pessoas, quando não tratadas, que têm episódios de hipomania, e eu já tive, e também de mania. Mania acho que é mais pesado ainda, né? Eu já tive episódios de hipomania. Acho que eu já até comentei aqui com vocês, eu não sei se eu comentei. Eu tinha um tempo, outros tempos, tá? Anos atrás, que eu parei de me tratar também por um tempo, foi durante a pandemia, e quando eu voltei, né? Quando eu voltei, eu relatei para a psiquiatra que eu tinha 3 aspiradores de pó e eu passava os 3 ao mesmo tempo. Era um desses robôs, um sem fio e um com fio. Aí ela falou, peraí, Pedro, você já tá no episódio de hipomania. Aí não tá. Eu relatei o ocorrido para ela, falou, vamos tratar isso aí. Tem gente que tem episódios de mania que são pesadíssimos, que saem da realidade e a pessoa fica irreconhecível. Isso nunca aconteceu comigo, tá? De sair da realidade, quase não se conhecer e não conhecer as pessoas em volta. Isso nunca aconteceu comigo. Que bom, né? Mas pensa em quem está em volta. Você já sofre muito, é uma luta muito interna. Eu vi o pessoal falando, eu vejo as pessoas relatando suas questões de saúde mental pela internet. Inclusive tem muita gente que tem descobrido aí a questão do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não é simplesmente não dar atenção para as coisas ou ter o chamado hiperfoco, a pessoa sofre por dentro, é muito além disso, sabe? Se vocês quiserem, até trago uma pessoa para falar sobre isso um dia também, que eu sei que tem muita gente descobrindo o TDAH, e está descobrindo não é porque, como eu falei para vocês, não é modinha, é porque as pessoas estão se tratando mais e acabam descobrindo, apesar de, infelizmente, ainda o tratamento ser pouco acessível, na minha opinião, mas tem mais gente procurando ajuda, né? Mas é uma luta interna, é você batalhando com você mesmo 24 horas por dia, sabe? É isso, basicamente é isso. Então é isso, eu vou fechar aqui o vídeo, que acho que está grande. Dei a última golada no café, estou feliz de voltar para o Café Dialético, deixa aqui nos comentários. Podem deixar os seus relatos, eu leio tudo, apesar de não conseguir responder tudo. Eu leio tudo que vocês me deixam aí.
Que eu acho que é muito importante a gente trocar essa ideia, muitas pessoas vão se abrindo enquanto a gente vai fazendo esses vídeos. Se vocês quiserem também que eu continue fazendo Café Dialético toda semana, sempre trazer algum tema para vocês, deixa aqui nos comentários, eu acho que é muito importante. Vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, um grande beijo, fui, bom café, hein?